Já começo pedindo para vocês deixar o seu like, se inscrever aqui no canal do Pense Letras, para que você possa ser notificado sempre que subir um vídeo nessa plataforma do YouTube, para ajudar aí nos seus estudos, você que vai fazer uma prova, ou até mesmo algum trabalho, alguma atividade da sua escola. É, Semanalmente tem em torno de 3, 4 videoaulas para que possa ajudar os alunos que estão precisando em passar o concurso público ou até mesmo fazer uma prova de um ensino médio, ensino fundamental que seja. Bom, a aula de hoje então é sobre artigos definidos e indefinidos. O artigo ele faz parte de uma classe de palavras da morfologia que quase sempre ele estará flexionando, transformando um substantivo, tá? O artigo dentro da gramática, né? Ele vai deixar o substantivo no singular ou no plural, vai definir a quantidade desse substantivo. Também pode flexionar ele em gênero como masculino ou feminino. Ou até mesmo se ele não flexionar o substantivo em masculino ou feminino, será o artigo que vai definir se o substantivo está sendo dito em masculino ou feminino. Por exemplo, a palavra gerente, né, o substantivo gerente, ele não tem uma flexão de gênero, então o artigo que vai definir o gênero dele, se é o gerente ou a gerente, tá? E você tem também a questão que o substantivo ao lado de um verbo, acompanhando um verbo na frase, o artigo ele vai modificar o verbo, ele é o que nós chamamos de substantivação, né? O verbo ele se transforma em um substantivo, tá? Não, nem sempre o que nós estamos vendo do verbo ele está sendo o verbo. Depende se ele estiver com um artigo acompanhado, ele está sendo nomeado, ou seja, ele está sendo substantivado por um artigo, tá? Vamos aqui então seguir os exemplos, né? Os artigos definidos são o, a, os e as, indefinidos um, uma e uns, e a substantivação quando o artigo transforma um verbo em substantivo, como eu disse. Eu peguei uma frase da música Mar de Gente, da banda O Rapa. Não sei se vocês conhecem, mas se você não conhece ainda, oriento você a buscar ouvir. A música se chama Mar de Gente. E eu peguei uma frase dessa linda música, que é uma das frases mais bonitas dessa canção, que é: brindo a casa, brindo a vida, meus amores, minha família. Então, aqui nós temos um artigo definido feminino, né, o artigo a. Então, ele está definindo qual é a casa, qual é a vida, né? Então, ele está sendo bem específico sobre o que ele está falando, o que ele está brindando sobre a casa que ele mora, que ele vive, tá? Ou que ele viveu, mas também ele traz isso como um diálogo para as pessoas que estão ouvindo a música, para passar a mensagem que as pessoas devem brindar a casa, né? Brindar a vida, tá? A vida que cada pessoa tem é uma deixando um artigo definido a está deixando como único, como uma única casa, uma única vida, tá? Então, artigo definido a no feminino, observe substantivo feminino casa, substantivo feminino vida, tá? Então temos aqui muito importante também nessa questão do texto, a questão de o que vai ser chamado de concordância, né? Concordância nominal, aonde o artigo tem que acompanhar a flexão do gênero, mas também assim a quantidade, se é singular ou no plural, certo? No artigo indefinido, eu peguei o exemplo de uma frase de uma música do Racionais. Não lembro muito bem qual é o nome dessa música, mas está em um CD Chora Agora Ri Depois, eu acredito eu, que eu acho que é assim que se escreve essa frase, me veio na cabeça, que é essa aqui, ó.
uma pá de gente cresce o olho quando eu chego. Então o artigo uma, indefinido, no começo da frase, uma pá de gente. Então ele não está falando quem é, está falando que são muitas pessoas, então por isso cabe um artigo indefinido aí, uma pá de gente. Então, só que é o seguinte, ele utiliza também o substantivo definido o olho, né? Olho, substantivo masculino, artigo acompanha masculino definido o olho, tá? Uma indefinido, você não sabe quem são essas pessoas, sabe que são muitas, e o olho, cresce o olho, né? Então ele está definindo que o olho das pessoas cresce quando ele chega. Bom, e agora, no exemplo 3 é a substantivação, como eu disse, quando o artigo ele transforma o verbo em um substantivo, tá? O andar daquela criança é desajeitada, né? O comer daquela pessoa me causa nojo, tá? Então, são dessa maneira que o verbo se torna um substantivo, tá? Então, vamos lá. Mas o olhar da minha mãe. Eu peguei essa frase de uma música do Zezé de Camargo e Luciano, um dia que eu saí de casa, acho que é assim o nome da música, mas eu lembrei que tem esse trecho na letra da música que se fala do olhar da mãe, né? O jeito que a mãe olhava, né? A forma que ela olhava vendo o filho sair de casa, tá? Então, quando ele escreve o olhar, ele está sendo bem específico, aquele olhar melancólico, aquele olhar de pressa, aquele olhar de boa sorte, né? Então, o olhar não está sendo um verbo aqui no infinitivo, desculpe, no verbo propriamente dito na ação, ele está sendo substantivado, tá bom? Mas o olhar da minha mãe, tá bom? Bom, é isso. Espero que eu tenha ajudado, que vocês tenham gostado dessa videoaula sobre artigos. E pode deixar seu comentário, se inscreva aí no canal para continuar recebendo, tendo acesso a mais aulas gratuitas como essa que possa te ajudar.